A base de toda grande revolução culinária na fenda do biquíni, ela não reside por acaso. A gente sabe claramente que é o Siri Cascudo, o restaurante mais bem sucedido da fenda do biquíni. Bom, mas para entender toda essa teoria maluca que eu vou dizer daqui a pouco sobre a fórmula secreta, na verdade, ser um ingrediente biológico que é do próprio Bob Esponja, ou mais fácil dizendo, vindo do seu suor através do trabalho duro. Nesse cenário da teoria, ela nos diz que no começo o seu sirigueijo tinha um hambúrguer que era bom, porém não extraordinário. Não era o suficiente para gerar multidões engrandecidas cheio de personagens querendo, porém durante o treinamento frenético, a teoria aponta que nos primeiros testes práticos com Bob Esponja no começo, o caos da cozinha cobrou seu preço. Em meio àquela temperatura altíssima do fogão do Bob Esponja e ao esforço desmedido para agradar o seu sirigueijo, aconteceu que um fio de suor, ou mais fácil dizendo, um goto da pura essência do suor de Bob Esponja, teria caído em meio a seu limite de empolgação e alegria, caiu acidentalmente na mistura de carne ou na montagem do lanche. E inclusive o seu sirigueijo teria visto ali que isso aconteceu, porém como sempre ele visa o lucro máximo, ele não desperdiçou, pelo contrário, ele provou aquela exata remessa e assim o resultado foi um sabor inimaginável. Ou seja, basicamente, naquele momento ele percebeu que através do suor de Bob Esponja ele teria uma mina de ouro. Mas uma vez que é estabelecido tudo isso, a teoria nos traz uma estrutura que garante que esse ingrediente secreto do Bob Esponja ele sempre acontece, e por isso, por exemplo, que ele é o único funcionário que quase nunca sai da cozinha. Porque se a gente analisar, ele é o único funcionário que está absolutamente e permanentemente meio que confinado à cozinha. E inclusive, algo que sustenta também essa teoria é que o Bob Esponja, por mais que ele se esforce e dê tudo de si, ainda assim, basicamente, ele nunca tira férias e também nunca consegue um aumento ou uma promoção no trabalho. E acaba que toda essa exploração biológica, na verdade, que o seu sirigueijo tem com Bob Esponja, e inclusive ele é o funcionário do mês por anos, isso tudo garante que o Bob Esponja nunca deseje sair de trás da grelha. Isso tudo cria um ambiente lucrativo onde o seu sirigueijo, além de já ganhar com o Bob Esponja cozinhando para ele, também o Bob Esponja tem o próprio ingrediente secreto, que como eu já mencionei, através do calor constante e também da paixão ou amor que o Bob Esponja sente em agradar o seu sirigueijo, isso tudo através de uma gota do suor seria o ingrediente secreto de acordo com essa teoria. Bom, mas com a compreensão de que nessa teoria o ingrediente central seria esse subproduto biológico que é gerado pela essência do Bob Esponja, acaba nos trazendo também um questionamento onde o maior mistério da fenda do biquíni seria finalmente resolvido. E inclusive tudo isso, cara, já é bizarro porque faz com que o seu sirigueijo crie um monopólio perfeito, porque ao mesmo tempo que ele tem o Bob Esponja, que é um trabalhador de extremo amor, alegria e realmente gosta de trabalhar lá, ele também tem seu próprio ingrediente secreto através do suor do Bob. E sem contar que o segredo, ele está seguro, porque ele é o próprio Bob Esponja e inclusive a obsessão do Plankton nessa teoria nos diz que no final nunca faz sentido, ou mais fácil dizendo, ela é meio que em vão, porque sobre toda essa lente dessa teoria insana e maluca, acaba que a dinâmica que tem o vilão ali, o Plankton, nos traz um questionamento onde por mais que ele tenta ali invadir cofres, fazer todo aquele trabalho engenhoso, bizarro de querer descobrir a suposta fórmula do hambúrguer Siri, na verdade seria uma obsessão que é meio que correr atrás do vento. Ou seja, essa obsessão dele é uma armadilha porque não vai levar a lugar nenhum. Bom, mas seguindo toda essa linha dessa teoria insana, é bem interessante e bizarro ao mesmo tempo imaginar que essa teoria propõe que o suor do Bob Esponja através do trabalho duro na verdade seria o ingrediente secreto. E inclusive, cara, é bizarro saber que um suor de uma pessoa, que no caso é o Bob Esponja, pode fazer
fazer os clientes ficarem viciados naquele sabor. E ao mesmo tempo é um gatilho de alegria irreversível, é uma misturada danada essa reação que o Bob Esponja no suor, naquela essência dele, libera simplesmente uma experiência muito boa para quem come o hambúrguer de siri. Mas seguindo toda essa linha da teoria insana, o seu siriguejo, né, o maior medo dele, como obviamente é apontado, é de perder o Bob Esponja. Inclusive, ele demonstra níveis de pânico e desespero, e isso tudo sustenta essa teoria, porque se a gente analisar sobre o lado dessa teoria, o medo do seu siriguejo, por mais que seja comum ter nos patrões, ou mais fácil dizendo, em quem é dono de restaurante, por exemplo, ainda assim, o medo dele é bem questionável, porque em vários momentos ele demonstra um nível de pânico e desespero se o Bob Esponja, por exemplo, querer largar ele ou coisa desse tipo. E seguindo toda essa linha de pensamento, essa teoria explicaria o porquê do Bob Esponja nunca ser promovido. Porque basicamente, se ele saísse da cozinha, não teria a essência do suor dele nos hambúrgueres, e assim basicamente levaria o Siri Cascudo a uma ruína bem enorme e bizarra. Ou seja, basicamente o Siri Cascudo necessita das dependências químicas do suor do Bob Esponja para continuar lucrando ali para sempre, criando, né, aquele monopólio gigante e bem lucrativo para o bolso do seu siriguejo. Mas agora, né, por mais que eu falei essa teoria insana, maluca, tem uns pontos que sustenta, mais algo que quebraria essa teoria é que tem um episódio, se eu não me engano, que o seu siriguejo, ele aposta o Bob Esponja com o Plankton. Eu acho que é isso mesmo. E assim, acaba que isso tudo quebra toda essa teoria insana que eu falei aqui. Mas então é isso, essa foi uma teoria que eu encontrei que tentava explicar o ingrediente secreto, porém se a gente analisar, tem esse certo detalhe em alguns episódios ali que o Bob Esponja, por exemplo, não está 100% na cozinha. Algo que possa explicar isso tudo seria se o seu siriguejo tivesse algum resíduo ou um frasco com o suor do Bob Esponja, ou seja, se ele, por exemplo, faltasse no trabalho ou coisa desse tipo assim, o seu siriguejo poderia utilizar o suor dele como uma forma para justificar essa ausência. Ou seja, basicamente essa teoria é bem maluca, insana, por mais que ela tenha certa estrutura em toda essa teoria, ainda assim tem vários pontos que furam ela em um modo de dizer. Bom, mas então é isso, esse foi um vídeo bem insano e maluco sobre uma teoria que explicaria qual seria o ingrediente secreto que viria através do suor do Bob Esponja. Mas muito obrigado por ter assistido e tchau.